A experiência da escutatória te faz se concentrar na fala e te traz uma informação precisa, desde que você trabalhe o ouvir. É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso 5º episódio do Pode Acessar, esse podcast que traz todas essas informações com a tecnologia, a segurança da informação, proteção de dados, combinando isso com várias áreas. Pois é, podcast muito rico, de qualidade, e hoje eu quero falar: o meio digital mudou o jornalismo? Será que o modo como se faz jornalismo não é mais o mesmo daquele que nós víamos antes? Mas é óbvio que eu não vou falar disso sozinho, e eu estou aqui com a convidada especial demais, Samira Chahine. Seja muito bem-vinda, Samira. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo convite, por estar aqui no Pode Acessar, neste episódio, trazendo um bate-papo gostoso. Não sei se a gente vai levar tanta informação, né? Mas a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso, com certeza. Com certeza, não tenho dúvidas, né? Não tenho dúvidas disso. Nosso bate-papo é sempre bom. É sempre bom, É sempre bom. É verdade. Olha, gente, eu já tive aí a oportunidade de ser entrevistado pela Samira, lá na Rádio Vai Mundial, né? No Mundial e Você, a gente vai falar um pouquinho disso. Tá. E, poxa, você imagina, né? A pressão ali, né, Samis, em cima de mim ou não? Foi tranquilo? Não, é tranquilo. Não é para fazer pressão. Não? Ah, não, é para ser descontraído. Pra ser descontraído, Exatamente. Tá bom. Se eu faço pressão, você não fala nada. Fiquei meio nervoso ali no comecinho, né? Mas depois acho que andou, né? É, de principiante, depois passa. Que maravilha, ó. Quem é Samira Chahine? Jornalista, formada pela FIAM, é assim que se fala? FIAM, Faculdades Integradas Alcântara Machado, pós-graduada em jornalismo, especializada em cultura, política e economia e também produção editorial. Está há mais de 2 décadas na Vibe Mundial, onde produz e apresenta o Jornal da Boa Notícia e o programa Mundial e Você. Clássicos, né? Isso aí. São clássicos. Clássicos da casa. Nesses anos de carreira, se especializou na prática no segmento voltado à espiritualidade, esoterismo, desenvolvimento humano e terapias holísticas. Que legal, hein? Que legal, que baita né? currículo, hein, Samira? Que legal. 2 décadas fazendo rádio, há mais de 2 décadas? Estou na Vibe Mundial há 23 anos. 23 anos. 23 anos no comando do jornalismo da rádio, que é segmentada nesses temas que você disse aí, e se tornou uma paixão na minha vida. Mas eu já fiz outros trabalhos no jornalismo e entrei na faculdade já tem umas 3 décadas, né? 3 décadas. E como foi? Como é que conta pra gente aí o que despertou para que você fosse pro jornalismo? Poxa, eu quero ser jornalista. E você sempre teve essa ideia de chegar pra rádio? Como foi isso? Eu sempre fui uma apaixonada por comunicação, por televisão, por rádio. Eu devorava revistas, eu era menina e lia jornal, então eu já tinha o contato com esse universo. Porém, eu não olhava para isso como profissão. Na verdade, o jovem deve prestar muita atenção nisso, né? Como a gente demora para perceber quais os nossos verdadeiros talentos. Nossa, com Não certeza. é? Aí quando chega na época do vestibular, a gente fica, nossa, o que eu vou fazer? Não, se eu sou boa em português, eu vou prestar letras, não é? Se eu sou boa em história, eu vou fazer história. Sim. E a gente fica bem perdido quanto a isso, né? E eu sempre quis fazer letras. Já estava certo que queria fazer Eu queria fazer letras, porque eu queria dar aula, eu queria trabalhar com revisão, coisas desse tipo, porque eu sabia que ia para a língua portuguesa. Nem pensava no inglês, não, era o português mesmo. Mas, num determinado momento, quando eu já tinha que decidir de verdade, na hora do vestibular, no último ano na minha época era colegial, gente. Hoje eu ensino médio. Hoje eu ensino médio, é Hoje eu verdade, ensino médio. é verdade. Deu um despertar em mim. Eu comecei a pesquisar sobre as profissões e me deu aquele estalo. Eu falei, tá aí, jornalismo.
É isso Porque que eu eu quero acho que fazer. tudo que eu faço no meu dia a dia, na escola, em casa, entre amigos, tem muito a ver com o jornalismo. E eu já lia muito. Então eu já tinha essa curiosidade do jornalista mesmo, mas não aquela curiosidade assim de ficar te cutucando para saber coisas, as fofoquinhas. Não, era curiosidade mesmo dos assuntos da vida, né? Sim, Por sim. isso que eu acho que eu lia muito jornal, muita revista. Aí eu prestei jornalismo e prestei letras na USP. Na USP Prestou. foi letras. Na USP foi É, letras. aí eu bombei na segunda fase. Acontece. Acontece. Quem nunca? Acontece. Mas tá tudo certo, porque aí eu fui para a FIAN, que é hoje Unifian. É uma Unifian. faculdade coligada à FMU. Ah, E tá, na tá. época era no Morumbi, se eu não me engano, agora está aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. Foi lá que eu fiz a pós de jornalismo especializado em cultura, política e economia. Legal. E para mim foi assim, os professores que passaram pela minha vida fizeram muita diferença. Tanto que alguns até hoje eu mantenho contato, eu tenho boas lembranças, porque ao contrário do que dizem, fazer a faculdade faz toda a diferença. Eu também acredito nisso, viu, Samira? Assim, na minha faculdade de Direito, não, nas outras faculdades, quer dizer, Sim, na sua faculdade. na faculdade de Direito, porque eu sou formado em redes de Aham. computadores, depois que eu fui estudar Direito, depois de formação em Segurança da Informação, enfim. Eu tenho amizade com os meus professores. Inclusive, eu já entrevistei alguns, Ó, né? que Já legal. trouxe como convidados do programa lá na Vibe Aham. Mundial, né? E já tem um aqui para voltar para cá para conhecer o Por podcast. favor. E realmente a faculdade para mim também, Samis, ela fez toda a diferença. É porque a faculdade ela faz a diferença, porque o universo que a gente convive, esse é o meu olhar, tá? Claro. Quando a gente quando a gente está num ambiente onde você encontra tudo que tem a ver com os seus interesses e com o que você almeja para o teu futuro, para o teu dia a dia, é o que te faz feliz, apesar da gente falar, nossa, a faculdade não acaba, nossa, os trabalhos que eram Nunca. demais. Sim. Eu não, na minha época, gente, não briguem comigo, mas não tinha TCC. Eu fui fazer, Você não tá tinha. brincando. Tá vendo? Não, gente, que isso? Não. Não tinha TCC quando eu Igor, que fiz a história é essa? faculdade, entendeu? Não tinha Sorry. TCC? So Mas eu fiz sorry. na pós, entendeu? Aí eu Pelo tive que menos passar- compensou na pós. não só na pós, em outros cursos também que eu nunca parei de estudar. Eu sempre fui fazendo N cursos para me aprimorar e para manter contato com áreas diferentes da comunicação. Que eu acho que isso faz da gente também um bom profissional e mostra pra gente aonde a gente quer chegar, né? Que caminho eu estou trilhando, não é? Eu acho que isso também, a gente tem que olhar mesmo, tudo que eu estou fazendo agora, tá legal para o meu propósito de vida? Encontrar esse propósito, encontrar um direcionamento para o que você quer seguir, que marca eu estou deixando. Eu acho que tudo isso faz muito parte do nosso currículo, que não precisa ser grande. Muito legal isso que você está dizendo, porque as pessoas hoje, né, com tudo que a gente vê no digital, o YouTube aí como a maior universidade do planeta. Opa! Perguntou pro YouTube, ele te Perguntou, tá aí, as responde. pessoas perguntam, para que então eu vou fazer faculdade? E Não é? agora? E agora? Que eu vou fazer faculdade? Para quê? Né? Tem gente aí que nem fez faculdade, tá ganhando muito dinheiro. Esse viés que você trouxe, né, da graduação, da pós-graduação, é exatamente a maneira também como eu sempre olhei Uhum. por onde eu passei. É o network, é a troca de experiências, são coisas que eu não teria visto, não teria aprendido, não teria tido o contato se eu não tivesse despertado para a graduação. Tanto que Entendi. quando eu resolvi entrar na graduação, eu já tinha aí alguns anos de experiência na área. Uhum. Que interessante. Mas isso funciona Interessante pra esse seu gente. ponto também. E de repente, para outras pessoas, isso não é tão importante. Não é. Mas Pois é. para mim é assim que Pois é. funciona da melhor Sim. forma. Tanto que de vez em quando eu preciso circular em alguns ambientes que me deem cada vez mais vitalidade para eu continuar, Claro, né? sim, E sim. aprender coisas novas, porque Sim. você está falando aí do mundo digital. Se Sim. você não circular, se você não aprender coisas novas, o mercado ele vai te engolindo.
Sim, E a gente não quer que isso aconteça, independente do que você faz, se você já é aposentado, se você não é, se você não gosta da área, não importa, sim. não é Eu, verdade? eu E acredito. para muita gente, Acredito. o autodidatismo funciona. Funciona, Funciona, verdade. porque consegue também se concentrar, praticar para ter Sim, habilidade. sim. Porque todos É, nós temos as habilidades, sim. só que elas precisam ser desenvolvidas. Às vezes as pessoas pegam como referência, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, que Uhum. entraram na faculdade, mas saíram. Só que essas pessoas, em especial Steve Jobs, ele saiu da faculdade, ele parou de seguir as disciplinas regulares. Mas ele começou a frequentar as disciplinas que mais interessavam a ele. Steve Jobs Olha é um lá. gênio. Então ele não seguiu à risca a faculdade, mas ele foi buscar as disciplinas que interessavam a ele. Todo mundo Inclusive, bebe de uma fonte, bebe né? de uma fonte. Você sabe que aquelas, falando de fonte, as fontes que a gente tem hoje nos computadores, surgiu porque o Steve Jobs fez um curso lá dentro de Harvard Ah. para aprender sobre fontes, caligrafia, Ó, que dentro legal. do colégio dele. Eu esqueci o nome do colégio. Mas olha que Infelizmente legal, eu eu não esqueci. sabia disso. Pois é, e aí ele trouxe isso pro Mac. E aí, segundo ele, né, o tio Bill lá copiou Pro pro Mac Windows. computador, né? Pro Pra Macintosh. empresa. Macintosh, Macintosh. não Mac Ministério da Educação. Não, Macintosh, né? Macintosh. Então, agora você falou aí, né, dessa inovação, né, do digital, que eu falei, o YouTube aqui, a maior universidade do planeta. E eu ouvi esses dias você falando, Ah. eu não sei se foi no Mundial e você ou se foi no Jornal da Boa Notícia. Ai, socorro agora. Mas você falou assim, com o Dr. Toninho Nascimento, você falou assim, nossa, às vezes chegam umas cartas aqui pra gente. E antes era comum que as pessoas escrevessem cartas aqui pra rádio. Como é que era isso? As pessoas escreviam cartas pra É lá? lógico, Rafael. As Você tá pessoas brincando. escreviam cartas. Elas Olha faziam isso. fila nos correios. E a gente fazia muitas promoções na rádio e pedia para que mandassem cartas. Chegavam muitas cartas. E a correspondência era diária. E era incrível isso. E muita gente mandava carta Sim. para elogiar, para Olha, que pedir brinde, para pedir adesivo da rádio e até do exterior. Até do exterior. Porque antes, né, quando a internet não tinha essa disseminação toda, Sim. os rádios com outras bandas, né? Tem as pessoas que esqueci o nome agora, os radioamadores, ouviam a rádio de outros países e se encantavam, conseguiam Eu não sabia acessar, disso. conseguiam acessar e mandavam e falavam, olha, eu ouço da frequência tal. Olha, que interessante. Sabe aquelas frequências nos rádios mais Sim, antigos sim, que a gente sim. não sabe o significado? É a partir dali. E era muito Interessante. curioso, porque quando eu entrei na rádio, há 23, foi no ano 2000, 2000. recebia-se muitas cartas, a equipe da rádio era outra, né? Sim, Não aham. totalmente, mas tinham pessoas mais velhas que ainda vibravam muito nessa energia do papel, né? Sim, sim. Do papel, da caneta. E de vez em quando, por que não fazer uma experiência de escrever uma carta? Né? Hoje a gente escreve um e-mail, a gente escreve uma mensagem no Sim. WhatsApp, no Telegram, tal. Mas por quê? Porque as cartas elas eram utilizadas para, ao meu ver, tá? Tá. Para que você transmitisse carinho, saudade, isso que eu ia dizer, né? É um afeto. Eu né? recebia na minha casa cartas vindas de parentes que moram no Líbano. E hoje a gente tem contato diário através do WhatsApp, Claro. do Facebook, vídeo, se do quiser, na Instagram, hora. não importa. Sim, sim. Mas antes, as cartas, quando a gente tinha sorte, né, de Sim. receber uma correspondência que viesse de fora, trazida por algum amigo, era uma festa. É o poder da É carta o poder da também. carta. Eu acho que todas as épocas tiveram as suas importâncias e seus fatos marcantes. Sim. Para minha avó, hoje, a internet não teria sentido. Não teria assim, Mas a carta
Não. tirava lágrimas dos olhos. Pois é, e eu também presenciei, né? Minha avó lendo várias cartas que chegavam de parentes da Bahia e aquilo ali Sim. pra ela. E você me fez lembrar E essa as coisa. cartas de amor, E Rafael? as cartas de amor, pois é, E eu os não cheguei. cartões de Natal que Eu não eram cheguei nessa. repletos de carinho? Poxa, era muito autêntico, não é? Era punho. Você Punho, pegava a pois é. caneta e escrevia. Sim, E o maior risco que nós temos hoje com as gerações futuras é perder essa habilidade Isso. motora de escrever, sim, porque né? às vezes, e sem contar o internetês, né? Entendeu? Não é um problema. Imagina, eu amo computador. Sim. Ele resolve metade Claro, das claro. minhas questões do dia, mais da metade até. Mas o escrever, em alguns momentos, ele se faz necessário. Essa coordenação motora, ela precisa ser impulsionada. Precisa. Você, quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu tive que reaprender a escrever. Por quê? Eu sempre fiz faculdades e especializações em Você é da tecnologia. tecnologia antes do direito. Isso. Então, depois que eu fui estudar Direito, eu já estava na tecnologia há alguns anos Tá. já. Samira, quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu tive que reaprender a escrever. Falei, pera, como é que eu escrevo? Porque era tudo digitando. Você não usa, no curso de tecnologia, você não usa mais. Não E precisa? eu tive que aprender, porque eu entrei na faculdade muito tradicional, tal, e tudo isso, eu precisei Onde você fez, aprender. Rafael? Eu fiz na FADISP, é uma faculdade FADISP. autônoma de Direito. Uhum. Todo o prédio é só Direito. Tá. O curso é Direito Do começo ao do fim. começo ao fim. Então eles eram, na época, antes da pandemia, eles eram muito tradicionais. E eu tive que reaprender. Então isso que você está dizendo é bem importante, não é? Mas eu aprendo muito, eu retenho mais as informações quando eu tenho um papel e uma caneta. Exato. Eu não preciso escrever Exato. tudo, mas se você está fazendo uma palestra e para mim é extremamente importante o que você vai falar, eu estando com um caderno e um lápis, uma caneta na mão, eu vou anotar os tópicos principais, porque é a forma que eu tenho, é a minha forma de estudar, é como eu retenho a informação. Por causa eu não sei se é o movimento, né, se é o fato de escrever ou se é também o visual. Tem gente que só de olhar para você vai reter informação. Vai reter. Cada um tem uma habilidade, tem um Sim. sentido mais Sim. aguçado. O escrever é um movimento mecânico, né? E aí o cérebro, ele capta melhor mesmo isso. Então, Exatamente. por isso que eu resolvi também escrever na faculdade, porque isso me ajudava a memorizar muito mais. Os cadernos de faculdade. Não é? Nossa. Agora, Samira, vem cá. Quer dizer, anos 2000, você ingressou na Vibe Mundial, de lá pra cá, recebi as cartinhas. Você chegava a ler essas cartas no ar? Não, eu não. Não chegava. Não, tinha o diretor de jornalismo, seu tá, mas era Valdemar lido. Prioni, ele adorava, dependendo do conteúdo da carta. Claro. Sim. Se fosse apto para Agora, as promoções, não. Eu utilizava as cartas para sorteios. Tá, entendi. E era bem interessante. Aí foi o nome da pessoa no ar. Sim, Isso sim, é bem nossa. legal. Vai na rádio receber o prêmio. Antes, assim, a rádio, né, tinha aquele mistério, né, de quem era, quem é a pessoa por trás da voz, né? Eu mesmo, eu ouço a Rádio Vibe Mundial há muitos anos, intermédio da minha mãe, influência dela, e eu ficava pensando assim, nossa, como é que será que é a Samira? Como é que deve ser o Toninho Nascimento? E a rádio, ela traz, né, pelo menos ela trazia esse mistério, né? Sim. Samira, você acompanhou aí durante esses 23 anos a evolução, né, da rádio aí. Hoje, você acha que a rádio ela tá muito integrada ao digital? Você acha que a rádio, como era antes, só o ouvir, você acha que isso não mais vai acontecer? Que a gente vai trazer a rádio aí extremamente pro digital, para um estilo como, por exemplo, que nós estamos aqui nesse podcast, e ao mesmo tempo estamos no YouTube, né? Em outros players aí que só transmitem áudio. Você acha que a rádio, ela vai se tornar totalmente digital? O momento agora é de total transição. Sim. Quando a gente começa a olhar para o veículo rádio, ele é rádio de qualquer forma, tá? Tá. O mundo digital, ele entrou para somar. Sim. Se a gente começa a olhar para o digital como um concorrente, você para de fazer
com primor o que você está fazendo. Antes, vamos voltar lá atrás. Quando o rádio era só rádio e eu não conhecia a carinha do locutor, eu só conhecia a voz, eu tinha um imaginário que me conectava de uma forma diferente com o rádio. A magia do rádio estava aí, né? Sim, Eu sim. não tinha nem a internet quando eu era menina para saber quem era o locutor tal. E eu era fissurada por todos. Eu sabia o horário que um entrava e o outro saía. E não era de uma Sim. rádio só, não, eram de várias. Várias. Porque era um veículo que eu sempre acompanhei o rádio. Quer Sim. seja AM ou FM. E o que acontece? Hoje, muitos desses locutores são grandes amigos meus. Olha que interessante. E isso é maravilhoso, Que né? interessante, que legal. E quando você olha para esse universo, teve uma migração, mas é uma evolução da humanidade que a gente não pode deixar de olhar. Porque a partir do momento que entrou o digital e a gente foi patinando, né? Sim. Vamos colocar uma câmera? Primeiro começou o site, né? Primeiro você faz um site. Estamos no mundo digital. Uau! Já temos até um site, né? Temos um site. Sim. Aí lá você começa a colocar as fotos e o perfil profissional de cada pessoa. Então, já tem uma imagem. Já estamos Eu conectados. já sei quem é o Rafael. Sim. Porque eu já entrei no site, eu já vi quem é o Rafael e o que ele faz. E ficou muito mais prático. Facilitou de um lado muito, né? Porque antes era o dia todo o telefone na rádio tocando para pegar telefone do comunicador e Sim. querer saber o horário dele, quando que ele vai estar de novo. Sim, Então, sim. era a demanda de trabalho nesse sentido era maior. Sim. Quando você parte, você já tem o site, que eu acredito que os sites já não são mais tão utilizados, mas que tem que ter. Tem que ter. Não só para o rádio, mas para Não, ele pra empresa. qualquer coisa. Passou dali, vem as redes sociais. As redes sociais trouxeram estes ouvintes para bem pertinho do comunicador. Do comunicador, com do certeza. apresentador, do locutor. Sim. Com isso, deixou de ser só ouvinte, passou a ser também amigo. Pelo Orkut, pelo Facebook, eram amigos. E depois passou a ser seguidores. Agora a gente usa mais os followers, né? Temos seguidores. Seguidores. Quem te segue, quem me segue, você segue de volta, você não segue. E assim a banda toca. Em algumas plataformas a gente nem sabe quem tá te seguindo direito, porque você não consegue saber no YouTube, por exemplo, quem te curtiu. Ah, é verdade. Você só sabe quem comentou, Sim. por exemplo, né? Sim. Você tem que olhar para este universo como agregador. Sim. Um está colaborando com o outro. Hoje, nós não temos mais o áudio dos programas no site, que antes a gente tinha. Eu lembro dessa época. Eu posso dizer até... Que inclusive tinha lá como podcast, não é? Eu vou falar uma coisa que eu posso causar polêmica. Eita. Mas eu acredito, por favor. pelo tempo que nós utilizávamos o termo podcast, que foi um termo trazido dos Estados Unidos, né? Há 15, 18 anos, mais ou menos, todos os programas da rádio estavam inseridos no nosso site em formato podcast. Em formato podcast. Eu lembro disso. Que Você você lembra poderia disso? acompanhar a qualquer momento. Exatamente. Então, quando eu olho hoje para os podcasts, como que a Sim. gente está aqui agora, Sim. apesar que a gente está em vídeo, não está só em áudio, né? Sim, sim. E lá era áudio. Quando a gente olha, eu arrisco dizer que nós fomos um dos primeiros veículos a colocar o podcast ali. Mas era assim, era muito podcast. Era muito, a gente deixava assim mais de um ano. Tinha momento que o site já não suportava mais. E rodava no site mesmo. Rodava né? no próprio site, mas eu sim. conseguia baixar também. Sim, verdade. Eu conseguia baixar aquele programa e guardar no meu computador se verdade. ele fosse muito importante para mim. Sim, eu cansei de ouvir. Não é? Cansei de ouvir. Eu vivia ouvindo meus podcasts lá. Quando a gente olha para isso, hoje nós estamos no YouTube. Então, nós temos várias plataformas colaborando com o trabalho do rádio. Sim, não é? várias. Do mesmo jeito que eu tenho os ouvintes que ouvem pela frequência do FM, eu tenho os ouvintes que vão ouvir só pelo YouTube. Ou só pelo site, ou só pelo aplicativo. Onde preferirem. E a hora que preferir,
E a hora que preferir. Porque o ao vivo eu só consigo num momento. Sim, Porque sim. eu não consigo ainda mexer com o tempo. Sim, verdade. Mas o gravado, eu ouço a hora que eu quiser. Eu posso pegar o seu programa de hoje de manhã e eu ouvir vi. a hora que eu quiser. Porque tá no YouTube, porque você fez ao vivo. Você acredita que isso, essa transformação, né, do digital, invadindo mesmo a rádio, por exemplo, nos estúdios da rádio lá na Vibe Mundial, a gente não tem mais só a rádio. Hoje você tem uma câmera apontando pro YouTube também, né? Eu faço uma live também, então assim, é um complemento, né, Samira? Você acredita que isso aproximou, como você disse aqui, né? Aproximou mais o público do comunicador. Mas você acha que em algum momento perdeu o seu encanto de, puxa, quem será que é aquela pessoa, Não, isso né? perdeu. Isso perdeu. A partir do momento que você coloca uma câmera, que você coloca um estúdio com visual diferenciado para ficar bonito no vídeo, você não tem mais aquele estúdio com cara de rádio o tempo todo. A cara de rádio tá onde tem a mesa de som. Ali é Só. rádio pleno. Só. Aquele que você olha para aquela mesa e você Você fica, fala, uau! isso aqui sim, Que né? escândalo! Nossa, eu não aprendi nessa mesa, eu aprendi numa mesa anterior. Então, é um universo que é mágico. Sim, Mas a partir do momento que eu vou colocando outros elementos, eu não deixo de fazer rádio, porque o que eu estou fazendo é rádio. é rádio, claro. Mas você traz outros elementos que te dá preocupações a mais para você entregar um trabalho melhor. Que, por exemplo, qual Não deixa de tipo olhar para a câmera, porque se você não olhar para a câmera, o vídeo não vai ficar perfeito. E quando eu estou falando, tanto que quando eu levo meus convidados, eu falo, é rádio. é rádio, é verdade. Estamos fazendo rádio. Quem for assistir no YouTube, tá vendo que é rádio. Diferente do nosso universo aqui, que eu tenho uma câmera focada para mim, tem outra câmera focada para você e tem uma em cima de nós dois, porque é um ambiente de podcast. É um ambiente de podcast. Entendeu? Sim. E eu sou do rádio. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Mas é um bate-papo. É um bate-papo. Depende muito do que você está colocando no ar. Você está entregando para um ouvinte, para um espectador, de uma forma diferente. Sim. Tem alguém te ouvindo, tem alguém te vendo. E essa pessoa é a pessoa mais importante naquele momento. Que legal, hein, gente? Que interessante, né, Igor? Muito bacana. Né? Você, quando vai no meu programa, você é a pessoa mais importante para mim. Como você é a pessoa mais importante para Mas mim na aqui. hora que eu me dirijo para o ouvinte, eu sei que o nosso bate-papo vai para ele. Por isso que eu tento tirar de você o melhor. Eu acho que ter essa consciência Aham. é muito importante, né, Samira? Agora, eu vou te fazer aqui uma pergunta. O programa Jornal da Boa Notícia e o Mundial e Você, pelo menos o programa Jornal da Boa Notícia, ele não tem câmera, né? É só rádio, não é? Não, É só rádio puro. Não tem câmera, Não tem rádio câmera. raiz. Rádio raiz. Rádio raiz, não tem. Jornalismo mesmo. Feito ali em forma de boletim, só com a locução. Tá. Nós fazemos, inclusive, em outra cabine. Ah, tá. Agora, Samira, assim, o jornalismo, ele não... na verdade, eu gostaria que você nos explicasse, tá? Tá. O jornalismo, ele não se limita, lógico, só ao rádio, né? Também temos a televisão e temos outros meios, né? Como, por exemplo, Aumentou, né? colunas, né? Então, uma série de coisas. Você acha que com essa disseminação, né? Poxa, eu posso pegar aqui uma câmera, posso trazer convidados. Você acha que nesse período, essas pessoas que entrevistam as outras, você acha que elas precisam estar ali posicionadas como jornalistas ou podem ser confundidas erroneamente como jornalistas? Confundidas elas serão de qualquer forma, porque o grande público não vai analisar se a pessoa é jornalista ou não. Quer seja formado ou não, né? Sim. Agora, a forma como ela conduz a partir do microfone e da câmera está sendo avaliado, sim. Por isso que a gente vê hoje uma mídia que, infelizmente, tem alguns momentos, em alguns
em algumas plataformas, em alguns conteúdos, até na televisão, que acaba chocando a gente por tamanha falta de experiência. E com isso a gente corre o risco de confundir o verdadeiro trabalho do jornalista, o jornalista raiz, Sim, né? Qual é? Eu não estou falando daquele trabalho do jornalista que tem que ser tudo certinho. Não, tem muita gente boa no mercado. tem. Só que existem técnicas. Se a pessoa não é formada, vá atrás das técnicas. Porque não é só eu saber me portar para poder fazer uma matéria na rua, por exemplo. Uhum. Tá, porque é muito legal. Isso é perfeito. Mas como eu vou fazer isso? Quem eu estou abordando? O que eu estou mostrando para o meu público? A gente está vivendo hoje, Rafael, uma mídia de preconceitos, de intolerância, de violência exacerbada, É. porque nós não controlamos o que filmamos e o que postamos. A questão a partir do momento que o meu celular tem uma câmera, eu posso filmar qualquer coisa, eu não preciso ser jornalista para filmar, não. Eu Não. posso sair com Samira na rua Sim, para curtir o sábado à noite, ver uma cena e filmar e postar. sim. Se naquele momento eu postei, eu estou denegrindo, não pode usar a palavra denegrir agora, desculpem, eu estou afrontando alguma pessoa, eu estou prejudicando outra pessoa. Eu filmo, de repente, numa balada, uma pessoa que está embriagada, eu causo um mal-estar tremendo. Eu não estou fazendo jornalismo. Eu estou fazendo fofoca, picuinha, causando divergências, às vezes em famílias. E isso acaba sendo muito sério. O meu celular não é para isso. Sim. E esse é um risco que a gente corre a partir do momento que a gente sai e começa a filmar e fotografar tudo. E sem filtro. E narrar nós- também, né? Porque E não narrar para também, no né? fotografar, no Olha, tá filmar. vendo? Uma nave espacial, né? Você Só que eu tô vendo que aquilo não é uma nave espacial, mas eu vou filmar aquilo para que seja uma nave espacial, porque eu sei que eu vou ganhar muitas visualizações. É só ouvir o metal? Quem sou eu por trás dali? Quem é a pessoa que está filmando? Qual é o caráter daquela pessoa? O que ela está entregando? a ética A também, né? ética? O que ela está entregando Aham. para o outro? Eu estou, na verdade, fazendo isso desrespeitando o outro. Sim, sim. E agora, você falou de intolerância, né? Uhum. E eu vou trazer isso um pouco para censura, né? Tá. Que principalmente vocês, jornalistas, né, passaram e passam muito por essa questão, tomar cuidado com o que vai ser dito, como eu vou levar. E nós vimos alguns episódios aí, alguns anos atrás, de alguns jornalistas sendo censurados, poxa, às vezes, né, sendo ali impedidos de exercer seu próprio trabalho. E aí, Samira, você tá numa rádio que ela é uma rádio esotérica, né? Você fala sobre espiritualidade, quer dizer, você entrevista as pessoas assim. Em algum momento você encarou isso, encarou assim censura, poxa, foi impedido de executar seu trabalho? Como é que você enxerga toda essa questão? Eu, impedida de executar o meu trabalho, não, tá? Porque eu tomo muito cuidado com a pauta que eu vou levar. Mas eu vou te falar uma coisa, Rafael. Eu nunca imaginei que a imprensa passasse pela censura que passou há um tempo atrás. Principalmente quando a gente olha brigas Uhum. entre grupos que não tem nada a ver, porque a gente vive... Eu sou de uma geração onde o jornalismo ele foi implantado para ser livre. É uma imprensa livre. O jornalismo da democracia. E chegou um momento onde qualquer coisa que fosse falado tinha um viés contrário depois. Isso me incomodava demais. E eu sofrer isso? Não, eu não sofri. Mas por exemplo, eu já entrevistei pessoas que depois eu recebi críticas.
Por ter Como você entrevistado leva aquela... tal pessoa no seu programa? Aham, Ué, eu levo porque me mandaram levar, porque eu sou funcionária sim, de uma empresa, ou eu levo porque a pessoa tinha o que falar naquele momento e eu precisava que ela falasse ali. sim. Entendeu? São... Não deveriam, né? Todo Sim, mundo tem direito a falar. sim, Todo mundo tem direito. Nós vivemos é o que eu falei. A gente está numa democracia. A liberdade de expressão não poderia ser controlada desta forma. Lógico, se eu ultrapassar meu limite, tem alguém que vai claro. puxar minha orelha. Sim, sim. Mas a questão é, não pode falar, não pode abordar tal assunto. Em que mundo que a gente está vivendo? Quando eu entrei na faculdade, eu não imaginei que eu ia passar por isso, porque já não tinha isso. Não tinha. Não tinha mais isso. Como que você pensa, fala assim, isso é uma calúnia, uma injúria, uma difamação? A que ponto chegamos? A intolerância. A É isso que intolerância. causou. A intolerância é eu não respeitar a sua opinião. É muito sério, né, Eu Samira? acho muito sério, porque está impedindo que você pense. Não, e assim, eu quero trazer aqui à baila, inclusive, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso, Ele pesquisou, gente. inciso 9, inciso 9, onde nós temos aqui, né? É bom lembrar que é um direito fundamental, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Quer dizer, a liberdade de expressão, ela é livre, né? Assegurada, positivada na nossa Constituição Federal. Livre, assegurada. Assegurada. Tá aí. Tá aqui. Mas Positivada o na nossa norma maior. Exatamente. O que eu vou colocar a público é o meu bom senso que vai ditar. Uhum, Entendeu? claro, sim, sim. Lógico que a gente viu aí alguns A gente vê movimentos barbáries, artísticos ou algumas coisas que eu jamais nem assistiria e nem produziria, Sim, sim. né? Então sim, isso eu falo aqui em público porque eu não tenho o que esconder. sim. Mas tem outras coisas que como não deixar falar? Pois é. Como banir e como controlar? Quer dizer, se você me interessa, eu te entrevisto, mas e o público? Sim, sim. Entendeu? Interessante, né? Porque a imprensa ela é feita para o público, ela é feita para uma grande massa. E nós vivemos um período que, se a gente não tomar cuidado, entramos numa onda de manipulação de massa terrível. Já vivemos Verdade. na Matrix, Rafael. Já vivemos. Sem Poucas sombra de pessoas dúvidas. não estão na Matrix. Sim, verdade. E essa questão é difícil que as pessoas entendam ao certo, Sim, porque não consegue perceber o quanto a fala do outro dentro das redes sociais ou dentro de grupos específicos nos manipulam. verdade. Só Sim. que se você coloca a tua cabeça no lugar, respira fundo, que a respiração é o melhor exercício que existe na Respira face que é da Terra. grátis, né? Grátis, e respire direito, né? Chegue no seu centro, Sim, entra no eixo. sim. Perceba, aquilo é manipulação ou não é manipulação? Manipulação. Pois é, né? Você tem que notar, né? Você tem que perceber. né? Estou Você tem sendo que- manipulada? Nossa, quantas vezes eu não fiz coisa que eu falei, eu não acredito que aquela pessoa conseguiu colocar na minha mente tal situação que eu desafiei e estou arrependida. Já aconteceu. Normal. E eu aprendi a lição. Samira, agora nós estamos aí, né? Você é uma imigrante digital, né? Assim como eu. Eu sou um imigrante digital também. O Igor talvez seja um nativo digital. Nativo digital pela idade Tem que dele, ver né? pela idade, tem que ver Quer a dizer idade que nós dele. somos imigrantes. Nós somos imigrantes e estamos convivendo com os nativos digitais. Tá bom. Então, o jornalismo, né, o jornalista, ele pesquisa muito antes de levar uma notícia, né? Por É o que exemplo, a ele gente faz. espera. É o que a gente espera, é verdade. Que eu, pelo menos, que tô aqui do outro lado, espero, né? Deveria ser assim, né? É, né, gente? Mas com esses, eu trouxe o paralelo dos nativos digitais, por quê? Nós somos imigrantes digitais. A gente vai primeiro analisar, ler mais sobre o assunto, para depois expor esse assunto. É, por exemplo, chat GPT ainda não peguei, Não pegou o chat GPT ainda? Tô atrasada. Essa geração, né, esses nativos digitais que estão chegando aí, que eles querem informação rápida, assim, e para ontem, não querem nem ouvir assim mais de 10 segundos. Né? Como que você observa, como é que o jornalismo acompanha isso para manter a seriedade, manter a tradição
Como que o jornalismo alcança isso Aham. para entregar notícias assim que a galera não quer mais perder tempo? Perder Ah, tempo, abre tá. aspas aqui, Entendi. Primeiro eu quero ouvindo. falar dos jovens. Fala aí, por favor. O nativo digital, ele é acelerado. Então não adianta a gente querer acalmá-los de tal forma, sendo que eles são acelerados. São, Se eles pegarem um computador na mão, um celular, eles resolvem tudo rapidinho, sim, né? sim. Isso é uma questão. É, Outra questão, nós que somos mais velhos, temos que ouvir os mais jovens. Da mesma forma que os mais jovens também têm que ouvir os mais velhos. Porque os grupos, eles se unem e um ensina o outro. A gente aprende com eles. sim, sim. Eu, como imigrante digital, aprendo com um nativo digital Aprende e com amanhã eu posso detonar no chat GPT. Sim. Entendeu? E o nativo, de repente, com alguma coisa que é mais analógico e ele quer aprender, ele vai pegar. Sim, Porque a sim, gente vai saber ensinar. sim. Agora, como que esse universo lida com o jornalismo? É rápido, é curto. Apesar do que os sites mostram, que os portais falam, né? Eles mostram pra gente, os grandes estudiosos, os artigos têm que ser longos, os artigos têm que ter não sei quantos toques para que dê movimento nas plataformas, para que monetize e etc, etc, etc. Ao mesmo tempo que isso rola, o que aquele nativo quer receber é o que eu entrego de jornal no rádio. É o que eu faço a locução porque eu dei a notícia ali, ó. O rádio é isso, né? O rádio é isso. O rádio é quase um nativo de... É o boletim informativo, o jornalismo. Tá, Né? tá. Eu tô falando da notícia. Claro, claro, claro. A notícia, ela é feita em blocos, ó. Em 2 minutos eu dei 2 notícias, acabou. E pronto, você já está informado com 2 notícias. notícias. Estou falando de blocos, não estou falando do Sim. jornal completo. Claro, sim. Tá? Aham. Um assunto mais detalhado, uma coisa mais importante, a gente gasta um pouco mais de tempo, Sim. porque o público está interessado. Se o público não interessar, meu amigo, põe um pezinho para trás e muda a pauta. Muda a pauta. Porque Você tem que aceitar que é rápido. Não tem como você querer. E você tem que entregar um produto que ele queira comprar, entre aspas. Ele se interesse, ele acesse com vontade. Por que será que TikTok fez tanto sucesso logo de cara? Que ele Não vi- sei hoje como que tá, mas assim, por quê? O dedinho na tela, meu amigo, o dedinho na rápido. tela é uma coisa louca. Ele é rápido, a gente cansa muito rápido. Sim. E o nativo, talvez, ele se canse porque ele não ache tanta novidade. Então, ele está procurando novidade desesperadamente. Ele quer informação rápida. Não Ele tem- quer dar risada, ele quer uma informação rápida, ele quer compartilhar com os amigos coisas que sejam diferentes e que fale com a tribo deles. Também não adianta eu entregar um produto que não fala com a tribo deles. Agora, no meu campo, né? É o esoterismo? É a terapia alternativa? Eu tenho que buscar elementos que chamem a atenção para esses assuntos. Você, Sim. na tecnologia, tem que buscar elementos que chamem a atenção ali. Lógico, se eu entrar no TikTok e falar como aumentar os seguidores e monetizar, eu vou Você parar. vai. Porque se é o que eu estou interessada naquele momento, eu vou parar. Só que aquele nativo é o que vai me ensinar. Entendeu? Você acha que, assim, essa velocidade, né? Assim, que, igual você citou o TikTok, né? Você acredita, Samira, que por querer entregar isso pro nativo digital, a informação não fica muito superficial? Assim, ela não fica muito rasa, sem profundidade? Você acha que isso, Depende. de alguma maneira, pro jornalista, ele pode ser prejudicial? Mesmo no boletim, né? Como você citou. Pode, porque ele simplesmente está dando a base. O quê, como, quando, aonde e por quê. Ele respondeu aquelas 5 perguntas. O que me for interessante, dependendo do jornalismo que eu estou fazendo, eu faço um outro link para que ele tenha uma notícia mais completa. Aí eu posso ter um vídeo completo, eu posso ter um boletim mais longo, eu posso ter uma notícia mais prolongada com um artigo mais detalhado. Eu acho que essa seria a salvação.
Porém, enquanto você estava falando desse agito, me vem uma questão muito importante que na pandemia ficou muito gritante, que é a ansiedade. Né? Quanto mais rápido o mundo tecnológico gira, mais ansiosa eu fico. E quanto mais ansiedade eu tenho, mais eu olho para o meu futuro e eu fico, aonde eu vou parar? E a gente está criando um mundo de uma ansiedade, Uhum. um mundo ansioso. Sim. Então, e não tem volta quanto a isso, porque a tecnologia está cada vez mais rápida. Olha o quanto a gente avançou em um século. Nossa. Não, nem vamos falar vamos falar de 2020 pra cá. Olha o quanto. E a tendência é que se avance muito mais. Sim. Porém, os órgãos públicos e as famílias precisam olhar para todo esse universo e falar: opa, eu preciso controlar. Mas controlar não é tirar o celular. Isso não é Sabe? controlar, isso é Não, proibir, né? isso é proibir. O controlar é você mostrar que está entrando num nível de ansiedade. A saúde mental está sendo muito movimentada. E a partir desse momento, o que vai ser da gente daqui a 30 anos? Se eu não acalmar a minha mente e procurar outras atividades também. Uma atividade física Sim, claro. colabora para que baixe essa adrenalina, Sim. né? Porque a gente não pode ficar numa tela de celular e computador 24 horas. Não, e essa coisa, né, a gente tava falando que o jornalismo, ele não é só rádio, não é só... Mas a TV, por exemplo, a TV, quem está na TV, eu vou fazer um paralelo aqui, que eu quero trazer, eu quero muito falar disso com você, Samira. Tá. Tô aqui com Fala algumas logo que tá intenções acabando. aqui, algumas intenções. A TV, quem tá na TV, o jornalista que tá ali, ele tá muito bem produzido, ele tá muito bem maquiado. Então, o que a gente vê hoje na tecnologia, uma menina, principalmente uma moça, ela não vai aparecer no Instagram sem um filtro, né? Sem um filtro, sem antes estar muito bem preparada, mas, claro, usando a tecnologia. Por que eu tô trazendo isso para você? Recentemente a gente falou aqui com uma convidada, a querida Márcia Pugliese, a gente comentou com ela sobre uma lei da Noruega que obrigou que as influenciadoras informassem que estavam usando os filtros, não é? Então, o que você acha disso? Você acha que nós temos um problema com essa questão, que a gente, olha, Temos. realmente as pessoas se perderam um pouco? O que você entende disso? Eu acho justa essa lei. Você acha justo? Eu acho justa. Até tem uma médica, outro dia eu vi no Instagram, e ela colocando várias imagens e colocando sem filtro, incentivando as seguidoras dela a postarem imagens do rosto delas, sem filtro, pelo menos do rosto, né? Com todas as manchas, que são marcas que a gente tem Sim, da vida. natural. Eu acho justo isso, porque outro dia eu vi uma outra influenciadora também comentando isso. Falou assim: quando você olha o filtro de uma jovem, a menina tem 18 anos e ela tá Isso. cheia de filtro. Qual é a imagem que essa menina tem dela? Quando a gente usa filtros, a gente muda quem a gente é. Quando ela tá na internet, ela é uma. Quando ela tá no espelho da casa dela, ela é outra. E se ela tiver sem maquiagem, ela vai se odiar? E se ela engordar 1 quilo, 2, ela vai se culpar? Como que fica essa questão da autoimagem? Eu acho que essa é a questão. Se eu tô usando filtro, é porque eu não tô gostando do que eu tô vendo na tela. E se eu não estou gostando, eu estou entrando numa autocrítica que pode virar patológico. E daqui a 10, essa mulher, ela vai casar, ela vai ter filhos, Sim. ela não vai se cuidar por um bom tempo da Sim. forma como ela gostaria, e ela vai se odiar? Esse é um risco que eu acho muito grande dos filtros. Eu não sou contra filtro, não.
Eu acho que é legal, tem momento que a gente pode usar, a gente, do Sim. mesmo jeito que o Photoshop usa, tem Sim, momentos sim. que fica legal, tá aí a ferramenta pra Sim. gente utilizar. Mas o excesso, não se apresentar nunca sem o filtro e escolher cada vez mais filtros que vão te tornando a Barbie, é muito perigoso. É muito perigoso para saúde mental. Voltamos para saúde mental. Saúde mental. É porque ela se enxerga daquele modo, né? Ela acredita que ela é aquela pessoa, aquela Exato. pele perfeita, os lábios lindos, os Aquela olhos pele de lindos, porcelana. cabelo lindo, pois é. E quando ela olha pro espelho, e aí você sabe, Samira, que o ponto que eu estou observando é que parece que as maquiagens, a maquiagem, melhor dizendo, ela evoluiu de uma maneira. Esse dia eu cheguei num lugar e eu me tomei um susto, porque tinha uma moça fazendo um batom definitivo. Eu não sei como é, não sei se é permanente. Eu não sei se é permanente ou definitivo. Ela tava fazendo um lips Tinha uma moça lá trabalhando nela e eu me assustei que ela tava com a boca toda vermelha, achei que ela tava sangrando, mas não era. Aí me explicaram que era um batom meio que definitivo, que ele demora muito pra sair. Tá. Então ela vai dormir e acordar de batom. O que é Assim isso? como dá pra acordar e dormir e acordar de lápis De ou lápis, delineador. como nas novelas. Então, assim, como é isso? O que é isso, né? E isso é a influência das redes sociais? É a influência das redes sociais, é a influência da televisão, porque as mulheres antes também já passavam por isso, já teve muito delineador definitivo feito por aí, a questão da sobrancelha, a televisão traz muito isso dentro das Sim. novelas e dentro das propagandas. A A tecnologia. tecnologia trouxe isso com mais força pela oportunidade de nos melhorar, ok? Mas a internet, ela trouxe mais ainda, né? Porque na tela eu já vou escolhendo, não, eu não quero esse filtro, eu quero esse. Eu vou mudando, eu posso deixar minha boca mais, né? Sim, Carnuda, sim, mais sim. vermelha, o meu olhão. Eu vou ser na internet o que eu não sou fora dela. Sim. Aonde está o meu amor próprio? Sim. Aí entra uma questão, aonde está o teu olhar com você mesmo? Isso vale para homens também. Não é só, Não só para não é só mulheres, pra mulher, não mesmo. O não que mesmo. a gente está questionando aqui, que isso já está acontecendo com as meninas. 17, 18 anos. Às vezes tem caso de aplicação de Botox. Elas já vão para as clínicas porque elas querem ficar como elas estão, Como elas estão lá. no Como Instagram, elas estão no metaverso. no metaverso. Só que eu não sou um avatar, eu Sim, sou um ser humano. sim. Eu tenho um peso tal, eu tenho um corpo tal, eu tenho uma unha de tal forma. Sim. O meu. Não tenho, eu não vou mudar minha genética. E isso é muito perigoso quando eu deixo de ser eu para ser o meu avatar. Até porque você pode atrair, aqui, gente, independente do gênero, tá? Independentemente do gênero, homem ou mulher, não importa, tá? Ou qualquer outra opção. Mas quem você vai atrair, não é? Pra você. Você vai atrair aquela pessoa que acredita que você é aquilo que você não é. Pra você ter uma ideia, tem um caso de um cara que processou a noiva, que se tornou esposa, porque quando ele acordou ao lado dela, ele não a reconheceu. Só depois de casado. Ele casou, Enquanto tava noivo, casou ele com a não Barbie. viu. Quando ele acordou, falou: cadê minha Barbie? Você não é. Quem é você? Como é que você entrou aqui? Isso é sério. Ele processou ela depois. Separou. Se separou, não foi no Brasil, eu não me recordo aqui qual foi o país, mas eles se separaram e ele processou ela. Depois eu vou deixar aqui, vou manter um compromisso de deixar o link aqui pra vocês, onde tem o rosto dela com a maquiagem e sem a maquiagem. Gente, são duas pessoas diferentes. E deve ser uma mulher bonita. Deve ser Que uma não mulher bonita. precisava de Não nada precisava, disso. não precisava. Porque tem que mostrar pro camarada como você é sim. Não é verdade? Né? Pra quem você Então, quiser. mas é que eu tô pro te seu, falando. né? Pro crush. Mas é exatamente o que eu tô dizendo. Assim, quem você vai atrair? Você vai atrair uma pessoa, um homem, uma mulher que Sim. acha que você é perfeito. E aí, quando você acorda, pera, você não é tão perfeito Não assim. existe E esse perfeição. probleminha na pele? O que é isso aí que eu não sabia? Não existe perfeição. Não existe perfeição. Eu acho que a melhor saída é mostrar quem a gente é de verdade. De verdade, com Sabe? certeza. Lógico, passa perfume, passa batom,
batom, Tudo sem isso tem que ser... beleza, salto Faça alto, exercícios os homens físicos. bonitões, né? Assim, tarado, bonito, cabelo bem arrumado. Acho que tudo isso faz... É a vaidade, Sim, né? com É a certeza. beleza. Só que a beleza interior, gente... Essa não tem pra ninguém, né? Não, e você vai cativar de qualquer jeito, de qualquer jeito. Que legal, Samira. Olha, é muito bom tê-la aqui. Ai, que bom. Você gosta de ler? Amo! Gosta de ler? Amo ler. Tá, indica um livro aqui. Meu pro Deus, nosso você não me ouvinte. preparou! Aqui é assim, aqui não pode acessar. A gente não prepara, a gente manda na lata. Vai. Baseado nisso, não precisa ser exatamente no tema que a Olha, gente gente, trouxe. o livro que sempre fica na minha mente, e eu preciso reler, é do Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos de Cólera. O amor E nos tempos o amor de nos cólera. tempos de cólera. Numa época, né, onde a doença cólera foi muito forte, aí tinha um caso de amor e é um livro fantástico do Gabriel. E mais recentemente eu vou indicar mais um, tá? Vai indicar mais um. Que aí tem uma série de livros, você que tá afim de ler muitos livros, um atrás do outro, eu indico a saga As Sete Irmãs, que já tem 8 aí pra contar. Então É uma já dá. saga? É uma saga. Uau, Então começa dá pra se pelas divertir. Sete Irmãs e vai embora. Vai embora. Aí você vai irmã por irmã. É bem interessante. Que legal. Ó, eu não vou indicar um livro, vou indicar um filme, tá? Da Netflix, Tá. chamado O Dilema das Redes. Vai bastante aí ao encontro disso que nós conversamos aqui. Então, vá lá e Boa. leia não, assista O Dilema das Redes. Mas vou indicar um livro, vai também, pra não ficar Indica, atrás, né? tá? Pra poder falar da nossa área. Você me pegou de surpresa. Pois é. Ah, O nome do livro é Os Dias da Peste, de um professor da PUC, aham. tá? Que eu esqueço sempre o nome dele, acho que é Fábio, mas eu vou deixar aqui no link, tá? Onde ele fala, ele traz um universo todo paralelo, parece uma Matrix, onde as máquinas, elas nos dominaram. Tá? A inteligência artificial, ela de fato, ela se integrou ao nosso organismo, nosso sistema nervoso, e ela dominou o ser humano. Qual o nome? Muito interessante. Os Dias da Peste. Os Dias da Peste. Me lembrou 1984. Opa, 1984. Agora eu entrei Aí no nossa sim, né? Aí história. sim. Aí sim, George Orwell, não é? Exatamente. Baita livro, um clássico também. Um clássico. Acho que Um se clássico. não... Acho que agora estão mandando ler direto, né? A turma tá precisa, indicando. né? Porque tem Pra entender o mundo atual. como é que é? Qualquer relação é mera Qualquer coincidência. semelhança é mera Qualquer semelhança é coincidência. mera coincidência. Né? É uma Samira frase tão Chaine. famosa como consulte sempre seu médico. Né? Persistindo sintomas, consulte Pois seu é, médico. verdade. Primeiro você presta atenção nos sintomas, depois você liga pro médico. Samira, uma pergunta final. Opa, O digital mudou o jornalismo? mudou, Mudou. mas talvez tenha aprimorado também. Mudou pra melhor? Mudou para melhor. Que legal. Mudou para Legal. melhor. É um Legal. acréscimo. Que É só bacana. a gente saber lidar com ele. Fica bem bonito aprendendo. Legal. Tem muita coisa boa circulando por aí através do digital. É sempre bom aprender. É não sempre bom aprender. Pois é, e agora eu vou fazer um convite para você que quer aprender. Você que é um imigrante digital, quer aprender, tá vendo que o seu filho, que é um nativo digital, tá dando um baile em você. Desbloqueia seu celular, você não sabe como. Instala um monte de aplicativos. Você quer ficar por dentro, quer ficar antenado? Eu vou te convidar para que você venha para o curso que eu preparei para você, imigrante digital. O curso é Aprenda a Proteger os Seus Dados Pessoais. Eu te ensino de maneira simples, fácil, didática, sem tecniquez ou juridiquez, como se proteger. O nome do curso é Aprenda a Proteger Seus Dados Pessoais. Eu vou deixar o link aqui, tá lá gravadinho. Você tem acesso por um ano. E um valor, gente, pelo amor de Deus. É para você estar ali, ó, entendido com seu filho, tá bom? Te espero lá. Vou Samira, fazer. por favor, hein? Por favor, por favor. Bom, esse aqui foi o episódio número 5 do nosso querido Pode Acessar.
com a nossa querida Samira Chayne. Muito obrigado, Samira, por sua presença. Um grande beijo no coração de vocês. Despeça-se aí, por Muito favor. obrigada, Rafael. Obrigada a você que está aí nos assistindo, que nos acompanhou nessa hora de programa. E esse podcast pode acessar sempre. A gente aprende bastante coisa. Não é? Não é um bate-papo sempre gostoso. Obrigada. E já pela deixa o audiência. convite para você voltar, tá bom? Já tá aceito. Mais pra frente, né? Com mais ideias, né? Sim. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado, Samira. Sucesso pra você nesse podcast. Obrigado, Samis. Valeu. Esse aqui foi o Pode Acessar. Eu deixo um beijo no seu coração e eu fui. Tchau.